Senhor. Bom dia. Gente, hoje nós vamos falar uma história que... Quem pintou a minha história? Jesus. Quem está pintando a minha história, né? Que a minha história ainda está sendo contada ainda, não é verdade? A nossa história, ela é contada todos os dias. Amém. E eu vejo que tem pessoas que a sua história, ela precisa ser mudada. Não é verdade? Então, ainda dá tempo de mudar a história. Não é verdade? Jesus, o que Jesus fez? Ele veio aqui e pintou a sua história. A história de Jesus foi o quê? Jesus veio, morreu na cruz, não é verdade? Ele foi criança igual vocês. Ele salvou, libertou várias pessoas, muita gente. E ele ainda está fazendo isso ainda. E com o pincel. Qual que é o pincel de Jesus? A cruz, isso mesmo. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E a história da tia Regina, ela começou quando? Quando ela nasceu, não é verdade? A minha história começou quando eu nasci. Quando Deus, né, me deu essa oportunidade de vir até a terra nascer. E a história de cada um de vocês foi escrita no momento que você nasceu. O primeiro capítulo. E a nossa história, quando a gente nasceu, ela era assim, ó. Branquinha, branquinha. A nossa história, ela não tinha nada escrito. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, com seu infinito amor, sabe o que ele fez? Ele começou a escrever a minha história. Barulho aí, gente. Desculpa. E a minha história, ela não tinha cor. E a cruz, quem que foi pintando? Ele foi pintando cada um dos nossos, da nossa, né, trajetória, daquilo que eu tenho passado, né, das minhas lutas, das minhas vitórias. Deus, ele fez o quê? Ele foi pintando a minha história. E até hoje, Deus, ele está pintando a minha história. Amém. Ele ainda está pintando. Opa, minhas caixinhas não estão. A minha história, até hoje, ela está sendo pintada. Ela está sendo pintada. Ainda tem falta algumas coisas para ser pintada ainda, não falta? Falta algumas coisas. Agora, ela ainda não está toda pintadinha, não. Então, esses espaços em brancos que ainda está na minha história, Deus ainda está pintando. Eu preciso de ganhar muitas almas para Jesus. Eu preciso trabalhar muito ainda. Eu preciso amar muito ainda. Não é verdade? Então, a minha história ainda falta alguns capítulos da minha história para ser contada. Eu fico pensando assim, como que está a história da tia Meire? Como que está a história da tia Rose? Será que a tia Rose já, o capítulo da história da tia Rose já pode ser fechado? Não. Ainda não, né, tia Rose? Ainda tem muita coisa. Porque quando fechou, sabe, o capítulo da história de Jesus, ela ainda não fechou. Vocês sabiam que o capítulo da história de Jesus ainda não fechou? Sabe quando que vai fechar o capítulo da história de Jesus? Quando ele voltar. Quando ele voltar para buscar a sua igreja. Eu estou com uma roupa colorida aqui. Eu não quero que as professoras falem. O que representa o amarelo? Bianca. Você não sabe o que pode representar o amarelo? Você não sabe? Ah, o amarelo, sabe, Bianca? O amarelo, ele representa o céu, Bianca. Sabia que Jesus, ele foi preparar para nós uma casa lá no céu. E essa casa, sabe, Bianca, que a Bíblia fala? Que essas ruas da minha casa, da sua casa, da casa da sua mãe, da casa do Mateus, da casa da Alice, ruas são de ouro. Por isso que o amarelo ele representa
para a gente nos salvar de todos os pecados. Para mim, entrar no céu, eu tenho que ser livre do pecado. Estou falando um lugar aqui. Eu tenho que ser livre do pecado, não é verdade? Mas Jesus é tão lindo, Jesus é tão lindo. Ele morreu ali na cruz, o sangue dele nos purifica. Quando você lembrar, Milena, quando você lembrar, eu pequei, aí você vai falar assim: Jesus, me purifique de todo pecado. O nosso coração, ele não pode estar sujo. Não pode. Quem acha que o nosso coração pode estar sujo? Porque o coração sujo, o coração, né, que está sujo de pecado, ele não pode entrar no céu. Quem quer morar no céu aqui? Todo mundo aqui, não é verdade? Mas, Jesus, sabe o que Jesus fez? Para mim entrar no céu, eu tenho que estar com o nosso coração. Deixa eu perguntar. Ô, Thalita, o que representa o branco? A purificação. Isso, o nosso coração purificado. O nosso coração. Então Jesus veio, ele pegou o seu pincel e pegou assim: olha, eu vou pintar de amarelo o sol, eu vou pintar o amarelo ali as ruas de ouro. Ele fez isso. Então ele falou assim: eu vou pintar, sabe, de escuro o pecado, mas o pecado vai ter o quê? De branco. Ele logo veio com o pincel branco, passou o pincel branco, a tinta branca. Para quê? Para que o nosso coração seja purificado. E o sangue de Jesus nos libertou. Aí sobrou só uma cor, né? As cores do meu braço. O que estão agora? Você já falou, agora é a vez da Isabela. Isabela, o que representa o verde? O verde. Eu já falei todas as cores, só falta o verde. Não. Mateus, o que representa
quando a gente nasceu, não tinha nada escrito na nossa vida. Mas a partir do momento que eu fui crescendo, Deus já foi falando, Ele já foi começando a escrever a minha história. E a minha história, ela tem que ser preenchida todinha. Ela tem que ser preenchida, não é verdade? Então, a partir de hoje, aquilo que precisa ser mudado na minha vida, para que a minha história... Eu fico pensando uma coisa, tem pessoas, né, no mundo circular aí, na vida circular, que a história deles são lembradas. São lembradas. Quantas pessoas aí, muita gente que já tem gente ruim também que quer lembrar, e tem muita gente boa que é lembrada. Então, minha história ela tem que ser uma história que vai fazer diferença na vida de vocês. Hoje, eu tive uma experiência assim, tão grande com Deus, que eu estava conversando com o Ricardo umas coisas ontem, e ele foi conversando comigo e tal. Aí hoje de manhã, eu conversando com minha irmã, e ela falou comigo assim: Regina, você fez a diferença na história da minha filha. Isso é muito gratificante, gente. Então, a história da Meire também fez diferença na vida dessa menina, entendeu? A Thaísa, você também fez de outro jeito, mas você fez. Não estou falando aqui pela escola dominical. Então, são pessoas que fez a diferença na vida dessa menina, que hoje ela já é casada. E outra coisa que a mãe me falou hoje, que eu fiquei assim, agradecida a Deus, ela está numa escola, numa igreja, que a escola dominical, né, ainda não começou por causa da pandemia e tal. Aí ela falou com o pastor lá dela assim: pastor, cadê as crianças dessa igreja? Vamos abrir o ministério infantil de novo? Não podemos. Por quê? Porque ela teve uma história na escola dominical. Ela teve uma história que aconteceu. Então, vocês têm que fazer história na escola dominical. Para quando você estiver lá tocando, porque daqui uns dias vai ter a Bianca lá tocando, vai ter a Mimi, vai ter gente louvando o Senhor, como eu já estou vendo, né, gente? Quantas pessoas que passou por nessa vida, né, Meire? E que já está lá na frente, cumprindo, né? O Mateus é mesmo, que chegou aqui há pouco tempo, já foi tocando, a Isabela também já canta, não é verdade? Então, nós temos que fazer a nossa história, amém? Então vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor, Deus, por favor, aquilo que na minha história ainda não está legal, me ajuda a fazer ela ficar legal, amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença eu me coloco, Deus. Deus, peço ao Senhor, me ajuda, Senhor Deus, a fazer a minha história conhecida, Deus. Me ajuda a fazer com que a minha história faça diferença na vida das pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço ao Senhor, abençoa, Senhor Deus, a vida de cada criança que estão aqui nesta manhã. Pai, peço ao Senhor, Pai, continua, Deus amado, abençoando, Senhor Deus, a vida da Alice. Que a história da Alice, Senhor Deus amado, faça diferença. Que a história, Senhor Deus, da Mimi faça diferença. Que a história, Senhor Deus, da Bianca, que a história do Mateus, da Isabela, Senhor Deus, da Thalita, Senhor Deus, da Thaís, ó Deus, da vida, Senhor Deus, da Manu, ó Pai, faça diferença, da Rose, faça diferença, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, da Bey, Pai, que a nossa história possa fazer diferença na vida de cada um, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja. Obrigado.